Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 119 do Rural Talks. Para quem não conhece ainda, o Rural Talks é um podcast onde nós falamos com todo o ecossistema do agro, inclusive o agrotecnológico, que vai ser o futuro do Brasil. Nós falamos com as startups, com os VCs, com os CVCs, com todo o ecossistema que transfere conhecimento entre o agro real e o agrotecnológico. Não é isso, Kiran Gatlam? Isso mesmo. Tudo bem? Faz tempo, né? Caramba, cara, o cara foi pra Europa, não voltava mais. Eu passei um mês na Europa, coisa tá ruim lá, principalmente para o produtor. Tá meu feio, irmão tá lá, ele tá preocupado, né? Diminuiu em 40% o rebanho dele por causa das restrições. Então... Mas me fala aí o que você foi aprontar na Europa, foi passear? Passear, ver meus pais, ver Itália, passei também na Europa, coisa boa. Foi legal. Tá vendo? Vocês ficaram um mês sem ver o Kirangato porque ele tava curtindo a Itália, gente. Voltando para as terras nacionais aqui, agora a gente vai falar sobre uma campanha que a Rural Ventures, a Rural Talks tem junto ao Hospital do Amor, que é o hospital que fica em Barretos, ajudando, auxiliando as pessoas no momento de dificuldade. Nós vamos colocar um QR Code aqui para que vocês possam ajudar, se assim for do interesse de vocês, para que a gente possa auxiliar as pessoas nesse momento tão difícil. E lembramos aqui também que nós temos um curso no ar junto com a Harvard Agribusiness School, a Rural Ventures, mas a Harvard Agribusiness School está fazendo um curso voltado à transformação digital e inovação no agronegócio, onde nós trazemos conceitos, exemplos, trazemos as startups para que vocês possam usar essas novas tecnologias na prática lá no futuro. Hoje, Kiran Gatlam, nós temos um assunto um pouco diferente do usual aqui. Não, acho que a gente está voltando para nossa raiz, né? A Bolsa. Cara, hoje... Você, tanto eu, trabalhei muitos anos nesse mercado e é bom ter uma convidada para ver se tem algum update, né? Nesse mundo de mercado de commodities, né? Exatamente. Hoje nós estamos aqui para falar, conversar, conhecer Marielle Souski. Tudo bem, Marielle? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. A Marielle, gente, ela é Head de Commodities da B3. Para quem não sabe o que é B3, gente, é a Bolsa do Brasil. Tudo que é transacionado de equity a gente fala as ações, Petrobras, Vale e também as commodities. Então, inclusive milho, soja, café, nós temos commodities, ouro, por exemplo. Ouro é uma commodity, para quem não sabe, tá, gente? O ouro é uma commodity. Vamos lembrando aqui tudo o que acontece aqui, boi gordo. Mas hoje, especificamente, a gente chama a Marielle aqui porque tem um acontecimento muito especial nessa semana, que é o lançamento de um novo contrato, né, Marielle? Exatamente. Vamos lançar agora um contrato de café Conilon, ou robusta, né? O que é um café Conilon? Vamos explicar pra turma. Eu não sei o que é café Conilon. Vamos lá. Hoje a gente tem, né, os cafés, Sim. né? A gente tem um contrato bem antigo, por sinal, que é o café arábica, né? E tem uma outra variedade de café, que é o nome biologicamente falando, café canéfora. Canéfora, e ele se divide ali em, digamos, duas variedades, né? O café Conilon e o café robusta. Então, nós estamos lançando um novo contrato que endereça, então, essa família dos canéforas. Legal. Mas me conta um pouquinho, Marielle, da onde surgiu essa demanda desse novo contrato? A gente tem que explicar para o pessoal que já existe um contrato vigente no mercado, onde também ele é precificado em Nova York, né? Em Londres. E aí agora a gente lança um novo contrato que é especificamente da onde veio essa demanda. Eu quero entender da onde veio essa requisição. Vamos lá. Não é do Batata, é do Batata? Porque se for do Batata, já sei o Batata é um dos idealizadores. E inclusive, foi uma das pessoas que nos trouxe essa demanda. Mas essa demanda, ela veio muito do próprio mercado de Conilon, né? Desde os produtores, via suas cooperativas, os comercializadores, as trades e da própria indústria, né? Por, de fato, um contrato que reflita o preço do café Conilon aqui no Brasil, né? Legal. Como você bem disse, já existe, né, um outro contrato de café robusto. Esse contrato, ele é negociado em Londres, mas ele não atende o mercado brasileiro, né? Porque ele precifica muito o café produzido na Ásia, ali na região da Ásia, do Vietnã. E a gente tem, de fato, aqui um mercado interno crescente, legal, local,
E esse é o intuito, né? Uma ferramenta mesmo de proteção, de rede para quem está aqui no elo da cadeia Brasil. Qual a porcentagem da produção agora é Conilon? Porque antigamente era bem pequena, né? Agora cresceu. Cresceu bastante, exato. Hoje, assim, ainda a maior parte da produção brasileira ainda é o Arábica. Mas o Conilon tem aumentado muito, né? Então, ano passado foi produzido perto de 13 milhões de sacas de Conilon. Hoje nós somos o segundo maior produtor mundial. Tá. O Vietnã ainda está em primeiro, mas o mercado espera que isso se inverta em alguns anos, né? Tá. Primeiro porque, assim, o Brasil tem ganhado em termos de produtividade e tem bastante espaço para crescer quando a gente olha em termos geográficos. E esse contrato é entrega física? Como é que é? Ele vai ser com entrega física, tá. Exatamente. Então, nós estamos em um processo de cadastramento de armazéns, né, para a aceitação do café Conilon. Então, agora no lançamento, a gente já tem um cadastrado ali na região de Linhares, tá. Espírito Santo, né, que acaba sendo um dos centros, né, de produção, mas temos outros também em processo de cadastramento. E não necessariamente precisa ficar restrito ali ao estado do Espírito Santo. Então, a gente tem outros polos produtores de Robusta, de Conilon, que também podemos aceitar os laboratórios. Então, o café Conilon também vai ter entrega física no mesmo molde do Arábica. A gente tem um laboratório já de classificação de Arábica e fizemos um específico também para o Conilon. Né? A grande diferença aqui em termos de contrato é que, como o café Arábica é um café muito voltado para exportação, o padrão de entrega também é um padrão exportação. Então, é um tipo 4, 5. Né? O Conilon, como é um consumo interno, a gente está fazendo um café tipo 7, 8, né? Que o mercado conhece como bica corrida. Então, isso também vai facilitar para o produtor entregar. Que faz os blends? Faz os blends, exato. Os famosos blends, o café solúvel. Sim. Então, as cápsulas. Mais padrão, né? Que é o que a gente consome no dia a dia. Exatamente. Assim, né? Então, o café do dia a dia, né? Sempre tem ali um blend arábica mais Conilon. Legal. E aí, como que é o tamanho do mercado hoje na bolsa do café arábica que nós temos já hoje, né? E o que vocês esperam para o tamanho desse contrato? O café arábica hoje, esse ano ele está negociando perto de 800 contratos por dia. Legal. Inclusive, um fato interessante é que esse ano entrou um formador de mercado no café arábica. Né? É um HFT que está ali mantendo preços em tela durante a sessão de negociação. E o Conilon, a gente tem uma expectativa até mais alta do que o Arábica, né? Acho que o Arábica, por ser um contrato muito de exportação, e a gente sabe, né, que o mercado acaba precificando muito o preço de Nova York, a gente está falando de fato de um produto mercado interno, né? Sim. Em que a correlação com o mercado de Londres é baixa, né? E até daí surgiu a demanda de criação desse produto. Então, a gente espera que tenha um volume bem interessante. Como é, por exemplo, o caso, né, do próprio o milho, né? Que hoje é o nosso contrato mais negociado, muito porque é um produto de mercado interno, negociado em reais. O mesmo vale para o boi gordo. E o Conilon também vai ser negociado em reais. Vai ser em reais também? Também vai ser em reais, exato. Legal. Hoje, você falou 800 contratos por dia no Arábica, é mais ou menos 80 mil sacas, é isso? 100 sacas? Isso, 100 sacas. 80 mil sacas. Isso. Só para explicar, 80 mil sacas mais ou menos sendo negociadas por dia no café Arábica. A expectativa de vocês é que o Conilon gire em torno disso ou um pouco mais? A gente tem uma expectativa até um pouco mais, né? A gente não pode abrir números aqui, mas a gente espera que seja maior, sim. Não, legal, ótimo. Acho que isso é interessante. Você comentou que o milho é o maior contrato, né? Quantos contratos estão sendo rodados? Quantos contratos rodam por dia no milho hoje? No milho, perto de 20 mil contratos por dia. Aumentou bastante, né? Legal, aumentou bastante. Se a gente compara com 5, 6 anos atrás, ele rodava 5 mil contratos por dia. Sim. Em ordem de escala, é milho... Qual que é o segundo? Milho, boi gordo em segundo. Gordo, soja... Não, depois vem a café arábica. Vem a soja. A soja e o café arábica, eles estão semelhantes ali.
Porque a soja continua sendo espelho de Chicago ainda. A gente tem 2 contratos de soja, né? Tem um que é o espelho de Chicago, que daí ele negocia entre 800 mil contratos por dia. Legal. E temos também o soja Brasil, né? O soja que é o preço FOB Santos. Não, é o Soy. Isso, legal. Ele mudou. O SFI era o Paranaguá, né? Era antigo, O Soy é... Como eu sou velho. Né? Já tava no contrato antigo. O Soy é o contrato de Santos. Não, legal, muito bom. No café Conilon Robusto que vocês estão lançando, a expectativa é que vocês já fizeram roadshows com as cooperativas, com os usuários finais. Como que foi esse movimento com relação a esse novo lançamento? Fizemos sim. Fomos lá para o Espírito Santo, fomos nas principais cooperativas, nas principais indústrias localizadas ali no estado, os principais comercializadores, os principais armazéns, para falar, para entender até quando a gente pensa, né? E algumas vezes nos perguntam, vocês estão lançando o Café Conilon porque o preço está subindo, atingindo marcas históricas? Não é por isso, né? Inclusive, a gente começou a falar desse contrato no final de 2022. Legal. E começamos a desenhar, né? Porque às vezes se pensa, é muito rápido uma bolsa lançar um contrato, né? Mas lançar um contrato não é só desenvolvimento de sistemas, né? Não, Tem toda uma conversa, uma construção com o mercado para ver as especificações daquele contrato de fato, né? Então, qual que é o tipo de café, quantos defeitos vão ter, quais as impurezas, exato, né? E qual o tamanho que atende a todos, né? Vai ser reais, vai ser em dólar. Então, teve uma ampla conversa, né? E agora calhou de realmente lançarmos nesse momento em que o preço do Conilon tá lá nas alturas. Qual a taxa de sucesso de novos contratos? Que eu lembro na Bolsa de Chicago era muito baixo, era tipo 5%, alguma coisa assim. A gente lançava muito e sempre tinha demanda de um lado do mercado, o produtor, ele quer fazer um hedge do risco, mas na hora de lançar, o problema era sempre do outro lado, né? Quem vai assumir esse risco? E muitas vezes esse mercado, esse lado de comprador era mais concentrado e aí você não tinha volume suficiente para o cara que quer assumir o risco e o cara que quer passar o risco, né, que é o produtor. Acho que esse é o grande desafio, né? Porque quando nos pedem um contrato, né, a gente sabe que a parte mais fácil é o projeto, né? O cara que quer passar o risco sempre tem muito mais do que fazer o projeto e desenvolver é relativamente fácil, né? A hora do lançamento que começa de fato o nosso trabalho de divulgar, de falar, de trazer os principais players. Então a gente teve bastante cuidado em conversar com todos os elos da cadeia, né? Para ver se realmente havia interesse. Não adianta... E formador de mercado tem para esse novo contrato? A gente ainda não tem nenhum credenciado, mas estamos trabalhando para que tenha, né? Assim, no dia do lançamento, não. Mas a gente espera em breve inicial, né? Colocar, né? Mas como a gente tá com bastante interesse do mercado, acho que tem uma expectativa, assim, de que eles coloquem ofertas lá e comecem a gerar liquidez, né? Porque a gente sabe, né? Basicamente, o produto, ele tende a começar com um volume menor, né? Principalmente com quem ali tá com aquela intenção de fazer o hedge. Conforme vai aumentando, a gente vai atraindo outros players, né? Sim. Como, por exemplo, os fundos, os próprios HFTs, os não residentes, que eles... precisam de ver um pouco de volume para começar a entrar. E eles sempre querem novos produtos, né? Também, porque eles ganham com isso. Então, mas se eles não conseguem passar esse risco para fora, talvez eles conseguem fazer algum algoritmo lá para fazer o hedge deles com o Londres e assim eles assumem. Mas se eles não conseguem fazer esse ajuste... Tem que entender a arbitragem. Como funciona a arbitragem com a outra bolsa lá? Como que ficou essa conta? Na verdade, assim... 5 contratos nossos equivalem a 3 deles. Sim, mas tem que ver o cálculo do dólar, né? Você tem o câmbio, porque agora é real, então... Na verdade, né? esse é até um ponto interessante, até quando a gente discute, né? A gente tem alguns outros derivativos que a gente pensa em lançar, e vem muito essa discussão, né? Porque com certeza pro não residente o fato de ser em dólar facilita, né? Mas quando a gente olha aqui pro lado do produtor, é mais difícil, né? Sim. E aí quem que tá mais
quem consegue fazer melhor o hedge cambial. Não, eu sou a favor de reais. Então, acho que tem que ser, sempre tem ali os prós e contras, mas a ideia... tem que se virar, se ele quer fazer, ele tem que se virar, o problema é dele. Isso, e aí acho que ele tem muito mais ferramentas e muito mais conhecimento para fazer o hedge cambial do que a gente olhar aqui e exigir que o mercado interno faça para que ele consiga fazer a arbitragem de forma mais fácil. Sem dúvida alguma. E ele já nasce com opções? Já nasce com opções. Legal. E vai ser 100 sacas também por contrato? Isso, exatamente, é o mesmo padrão, né? Porque daí é a opção sobre o futuro, né? Legal. Não, e a conversa com as cooperativas ficarem empolgadas, porque assim, a gente entende que o agronegócio, ainda assim o mercado financeiro, tem pouco usuário final na bolsa, né? A gente depende muito do B2B, vamos dizer assim, né? As cooperativas entenderam que essa dinâmica pode favorecer o aumento de hedge, o aumento de barter, vamos dizer assim, para elas, né? Elas entendem que sim, e elas também têm uma dor, né? Porque hoje elas ficam totalmente expostas, né? Isso é verdade. Hoje elas não conseguem travar o preço, a gente até sabe que algumas acabam operando em Londres, mas não é um hedge perfeito. Não. Né? Então eles ainda ficam com um risco grande ali. Então a gente conversou com as duas grandes ali do Espírito Santo, e eles estão super nossos parceiros também no desenvolvimento desse projeto. Tem mais alguma oportunidade de mercado, novo produto dentro do agro, né? Eu lembro que a gente olhou uma vez arroz, mas que é um mercado grande, mas do outro lado tinha poucos compradores, acho que era limitado nesse ponto, tinha muito produtor, mas não tinha. Mas se vocês estão olhando algum outro potencial produto? A gente, nós já temos previsão de lançar, e ele foge um pouco do agro, é mais commodities e metal, o ouro. Né, a gente até tinha, né, o Rodrigues até bem comentou que a gente tinha um contrato de ouro que a gente... Não tem mais? Não, a gente vai substituir o antigo, porque antes a gente tinha um contrato de ouro, um futuro, um contrato grande, de 250 gramas, com entrega física, então a gente está migrando para um contrato de tamanho pequeno, um contrato de 1 onça, com liquidação financeira. Legal. Então esse é um produto que a gente deve lançar entre o final desse ano, começo do próximo. E a gente está com algumas conversas também ainda mais no início. Por exemplo, a indústria de leite nos demanda um contrato futuro. Esse é um assunto que eu já acho que no passado teve, agora está voltando de novo. Leite é um que está mais forte agora, principalmente. Aí, olhando ainda do lado de energia, petróleo, recebemos algumas demandas. Clima, tem alguma coisa de clima? Clima ainda não. Não? Que é outro risco grande para o produtor, né? Exato. Clima, de vez em quando surge alguma coisa, mas ainda a gente ainda não se debruçou muito nisso. Mas tem um contrato de clima na CML? Tem. Roda bem? Sim. Mais por energia, né? Porque quando tem muito calor, aí tem custo de energia, de ar-condicionado, mas... também do produtor, né? Então tem empresas de seguro, tudo isso que usa. Eu tenho falado muito com empresas de seguro que querem fazer um seguro paramétrico para o agronegócio, mas no final do dia a gente sempre cai no bolso, né? Que o bolso, sendo o mesmo bolso das seguradoras, se tem uma incidência maior de risco, né? Eles acabam puxando o cheque, né? Sim. Então a gente tem essa dinâmica, e uma das coisas interessantes seria fazer um contrato de clima, né? Mas uma sugestão para vocês aqui, ó, no ar aqui, ó, pensei agora aqui, ó, contrato, uma opção binária para número de safra do USDA, para vocês fazerem. O produtor adora saber quanto que vai dar na safra, sim ou não, ali já faz uma opção binária, vai funcionar, hein? Isso aí eu acho legal, hein? Mas dentro do café Conilon aqui, é só Espírito Santo ou tem outras regiões que produzem? Ou é muito pequena ainda? Hoje 70% é Espírito Santo. 70%. Mas tem um polo grande em Rondônia de produção, e sul da Bahia. Essas são as principais localidades. Legal. E vocês acham que tem potencial? Porque tem Conilon na América Latina, né? Não tem acho que na Colômbia, não sei.
Acho que não. Não, acho Colômbia que não, é arábica. Vietnã. É muito na Ásia. né? Vietnã, Eu achei que tinha um pouco de Cone. Não, acho que não. Eu tava pensando já em ampliar já o escopo de atendimento da B3, mas não vai dar ainda. Vamos começar a continuar aqui. Mas é interessante porque ainda assim a gente vê pouco produtor usando a bolsa, né? Ainda é. Me conta um pouquinho disso. Acho que é uma questão que barra em duas coisas. Uma é cultural e outra até é educacional, né? Cultural porque muitas vezes a gente ouve que o produtor sempre tá naquela expectativa de que o preço vai subir, né? Uhum. O preço vai subir, vai subir, vai subir. E se ele trava o preço sobe. Aí nunca mais faz. Ele entende que ele teve um prejuízo, né? Sendo que não, ele garantiu a margem dele, né? Então, esse lado... E também tem, né, assim, da própria B3 se aproximar, tá próximo a levar conteúdo, explicar como que faz, né? Porque muitas vezes... Não é simples para ele pintar, mas eu vou ter que operar na bolsa. E às vezes tem aquela visão, mas a bolsa eu vou especular preço, né? Tem muito isso, né? Uhum. A bolsa vai me trazer risco. E tem até um trabalho de desmistificar isso, né? Porque a gente não tá falando aqui em especulação, né? A ideia não é que o produtor compre, né? Que ele venda um contrato futuro para que ele possa fazer o hedge. E a gente tem conversado muito aqui nessa mesa, Marielle, sobre o processo de sucessão familiar, né? Dentro das indústrias, vamos falar indústrias porque já são tão grandes, né? Das fazendas, né? E a gente entende que o discurso, o relacionamento, a conversa, ela está indo mais para o lado mais de tecnologia, né? Como que vocês enxergam o posicionamento da B3 para oferecer essas mesmas ferramentas hoje, num formato que converse mais com esse novo público, né? Que é essa nova geração que está entrando, que quer ter um entendimento um pouco mais simples, que quer ter uma relação cada vez mais online. Acho mercado. Que esse é um trabalho que a gente tem feito, acho que não só para commodities, né? Sim. Como um todo, porque é justamente isso, né? Acho que todos querem facilidade, né? Um processo burocrático, que tenha que usar telefone, que tenha... Né? Hoje tá todo mundo ali conectado no WhatsApp e tudo mais, então a gente tem um pouco de discussão nessa frente, né? De como a gente facilita, como que a gente entra de maneira fácil, via parcerias, a gente conversa muito com as agritechs, né? A gente, inclusive, tem uma área que faz relacionamento com as agritechs justamente para a gente tentar ver como que a gente entra nesse sentido e como que a gente facilita a vida, de fato, de quem quer operar, né? Sim, conectar, né? Mostrar, né? Exato. Acho que o grande ponto que a gente sempre conversa aqui, né, Kira, é sobre acesso à informação, né? Estandarização das informações, porque no final do dia, esse novo usuário tecnológico, ele vai ter que ter transparência para tomar decisão, né? Então, quanto mais transparência tiver, a gente vai conseguir dar um acesso mais fácil para essas empresas e para eles operarem e entenderem, né? Que hoje o que eu escuto, depois que eu trabalhei no mercado financeiro, eu saí e escuto que, assim, é muito difícil o entendimento e a transparência com relação a tudo que acontece ali. Então, as pessoas preferem preferem ficar afastadas, né? Quando vai é só porque alguém indicou. Então, esse alguém indicar, ele não traz exponencialidade para o produto, né? Infelizmente. Exatamente. E é importante, assim, também não adianta alguém indicar e a pessoa que estiver fazendo não entender o que está fazendo. Exatamente. Porque daí ela vai fazer uma vez e ela não volta a fazer. E o mercado é cíclico, né? Sobe, desce, né? E é longo prazo, né? Exato. Acho que assim, não é você fazer exatamente uma vez só e vai dar certo, né? Tem que ter um relógio, né? Exatamente. Uma disciplina, né? Acho e é isso, né? A gente tem que pensar as empresas, né? O produtor como uma empresa, tem que ser perene, né? Sim. Não adianta ficar ali sujeito à volatilidade de preço. Esse ano a safra foi boa, ano que vem foi ruim, o preço se comportou de tal forma. Sim. Porque no final do dia, ele não consegue ter continuidade ali, né? Exatamente. E acho que o grande dificultador das empresas hoje no mercado, além do clima que o Kira falou que a gente não consegue controlar,
é o preço, porque commodity isso já diz, né? Quem bota o preço não é você, quem bota o preço é alguém, né? Então, você é um price taker, né? Não tem o que fazer, né? E com a volatilidade não só dos preços, mas também a volatilidade dos custos, a gente fica cada vez mais à mercê dos outros, né? A gente sempre fala também aqui que tem 3 pontos que faz o agronegócio crescer, né? Que um é escala, outro é eficiência, outro é efetividade. Escala é só aumentando área. Eficiência e efetividade, a tecnologia ajuda, desde que você tenha aquele pragmatismo, aquela disciplina de seguir. Então, acho que o mercado financeiro também entra nesse ponto de eficiência e efetividade, porque só vão sobreviver no final do dia os que têm essa gestão mais a longo prazo, né? E a gente enxerga que tem várias oportunidades de tecnologia que se conectam com o mercado financeiro para ajudar a dar essa visibilidade, essa transparência, mas aí também tem que ter um pouco de busca e interesse, né? Exato. E quando você pensa em tecnologia, o campo cada vez mais tecnificado, isso representa um maior custo, né? Principalmente inicial de investimento, né? E mais uma vez ainda se faz importante ter ferramentas de gestão de risco. E o que a gente escuta muito, né, inteligência artificial, como que esse está impactando ou está no radar de vocês, ou tanto para criar novos produtos, insights, inteligência, usar os dados, né, que a Bolsa tem muito dado. Vocês estão olhando isso como uma oportunidade, como desafio? Estamos também com a B3 como todo. Hoje a gente tem alguns núcleos internos que estão olhando para a inteligência artificial, desenvolvendo até internamente e até buscando eficiência, né? Porque quando a gente fala em desenvolvimento de produtos, né? Talvez o método antigo demore um pouco, né? E quando a gente usa a inteligência artificial, eventualmente, até para fazer códigos de sistemas e tudo mais, isso pode avançar. Então, esse é um ponto que tá em todas as empresas, né? Acho que essa busca e ver qual é a melhor forma, né? Ainda é novo, né? Então, acho que tá todo mundo encontrando, né? Qual que é a melhor maneira de aproveitar tudo isso. E a gente tem crescido também muito nessa área de dados, né? A B3, ela tem se expandido muito nesse sentido, né? A gente, né, recentemente adquiriu algumas empresas que trabalham muito com dados. Então, acho que tudo isso é tanta informação e a gente precisa conseguir aproveitar da melhor maneira possível. A gente entende no agro que cada vez mais a adoção de tecnologia gera dados, que esse dado dá visibilidade, né, e transparência. E com esses dados você pode criar produtos melhores, mais eficientes para o produtor também. Tanto de rede de mercado, tanto para prever clima, prever demanda, né? E ajuda ele a tomar decisões melhores. Né? Exato. Se a gente conseguir casar as duas coisas, perfeito. Exatamente. E eu acho que tem um ponto aqui importante que é como que a B3 se relaciona com o usuário final. E no final do dia, eu estava até escutando o podcast do Naval hoje cedo, até mandei para a equipe lá, falei, cara, quem se diferencia no mercado de hoje em dia é quem cria um ecossistema, quem cria uma relação de benefício muito claro e muito evidente para o usuário final. Então, ao meu ver aqui, a B3, se fosse usar a inteligência artificial, seria um robô para o usuário final, para ele ter consulta de dados ali, para cruzar com os próprios dados dele, da fazenda, para gerar um dado de tomada de decisão. Porque o benefício para o usuário final, e a gente tem visto isso lá fora, que o mundo está indo para um data as a service, né, onde você vai comprar esses dados e vai cruzar esses dados para tomar decisão. Então, acho que o grande benefício aqui é criar esse ecossistema onde o usuário final se sinta acolhido pelo sistema da B3 e ele possa fazer o cruzamento de dados tanto com o dado da fazenda dele, cruzando com dados de mercado. Porque se ele não tiver esses inputs, esses outputs para tomar decisão, dificilmente a gente vai conseguir fazer esse negócio. Ele acaba não tomando decisão ou deixando para lá, né? Porque ele não sabe, será que eu devo vender agora? Esse preço tá bom, vai subir, vai descer? Então ele nunca sabe e ele vai escutar outras pessoas, mas muitas vezes é baseada em pouco dado, né? E ele não deveria olhar para preço, né? Ele deveria olhar para a margem dele, né?
Também, ele nem isso ele sabe. Não é? E talvez ajude um pouco, né? Inteligência artificial ajuda a coletar para falar para ele, não, dados. seu margem já é bom, agora é hora de tomar decisões. Aqui é um bom momento para travar. Sim. Eu fiz semana passada eu fiz um artigo para a Agfeed falando exatamente sobre isso, tipo sobre o quanto a inteligência artificial vai ajudar a coleta dos dados de hardware e de gadgets nas fazendas, para prover esse database, para poder cruzar com dados públicos para tomada de decisão. Eu acho que nesse quesito, a B3 teria que estar ali ajudando a fornecer dados de interesse desse usuário para dar cruzamento e falar, cara, olha, nos últimos 10 anos, o preço na sua região esteve assim, o preço da bolsa esteve assim, naturalmente você teve alguns picos de oportunidade, porque isso... ele não vai precisar ser que nem no passado que tinha que levantar um relatório, fazer um gráfico, fazer cruzamento, não. Ele vai chegar e vai perguntar para a linguagem natural. Ele fala, cara, qual que foi o último preço referente à margem XYZ? E o cara vai ter que dar para ele. É muito mais simples do que isso. Quem vai querer olhar dados é o analista. Quem vai tomar decisão quer direto a informação. Resposta, resposta. Então, acho que isso gera um benefício muito claro e um benefício muito específico para o usuário final ali que vai estar relacionado com a B3. E aí, quem sabe, todo esse movimento educacional, de passagem de bastão, de conexão com a B3 vai gerar esse engajamento para que a gente consiga aumentar os usuários finais ali operando, né? Até mais conhecimento para eles não dependerem tanto das corporações no meio do caminho. Né? Exato. E precisa ser assim, né? O mundo está evoluindo. O Brasil hoje é o grande celeiro do mundo, né? Sim, como se fala. Sem dúvida. A gente se destaca basicamente em quase todas as culturas. A gente está lá no top 3 em termos de produção. E não dá para desvincular, né? Não dá para nossa bolsa não ter representatividade nesse mercado, né? Não dá para o produtor continuar agindo como ele agia lá antigamente, em que ele ficava ali dependendo da volatilidade de preço e tudo mais, né? E a gente estava falando recentemente, o agro tecnológico movimentou em 2023 43 bi de dólar. Em 2026 ele vai movimentar 107 bi de dólar. Então no final do dia tudo vai ser agrotecnológico. Todo mundo vai estar envolto à tecnologia de alguma forma. Todo mundo vai estar conectado de alguma forma. Então acho que fazer parte desse ecossistema é isso. A B3 tem que estar inserida dentro desse ecossistema, provendo todas essas análises de dados que eles possuem para melhorar a tomada de decisão. Seja no físico, seja no futuro, seja com relação à gestão financeira dessa empresa. Porque o que a gente vê isso é um pré-requisito para você, se algum dia quiser fazer uma emissão de CRA, quiser algum dia participar do mercado de capitais. Então, tudo está conectado, né, no final do dia, tudo está interligado. Exatamente. Aí, quando a gente fala de mercado de capitais como um todo, a gente já sabe, né, que as fontes tradicionais já não suprem a necessidade. Não né? suprem a necessidade. Talvez muitas vezes alguns produtos, né, o produtor já esteja muito acostumado com a CPR e tudo mais, começando a colocar o pé ali, né, o próprio Fiagro crescendo bastante. Mas a gente também começa a puxar um outro interesse, né? Porque muitas vezes a gente pensa, é só o produtor que tá ali querendo fazer o hedge, mas a gente vê bastante pessoa física nesse mercado. E fazendo bastante day trade, né? Você pegar o milho, por exemplo, 45% do volume... especulação? São pessoas físicas, obviamente, que entram ali, né? Não só pessoa física... que quer fazer day trade, mas também entra, né? Alguns produtores entram como pessoa física, a gente não necessariamente consegue diferenciar isso, mas a gente tem 50% de day trade, né? É um valor alto. Muito alto. O que também é importante para o mercado, né? Para dar liquidez, né? E a volatilidade está em quanto hoje? A volatilidade... eu não tenho essa informação aqui. Na minha época era 20, 26, não sei, em picos assim. Mas era um mercado que não tinha esse volume que você comentou ainda. Quando eu saí, acho que o volume era uns 10 mil contratos por dia. Se for tá 20 agora, né? Tá perto disso. Dobrou o tamanho do mercado, a volatilidade com tanto de day trade assim deve ter aumentado, né? Provavelmente, né? Ainda mais com esse mercado.
Mas acho que é um processo natural que a gente está vivendo. Eu não sei como está o café especificamente, porque eu não acompanhava muito café, mas você vê as indústrias elas crescendo e sendo verticalizadas, que nem a empresa de etanol de milho, que no passado, se você olhar o passado recente, 5, 6 anos para trás, não existia o etanol de milho. Hoje você vê, tem usinas em todo o Mato Grosso, tem mais 17 projetos, que eu sei, pela Unem falou que tem mais 17 projetos de etanol de milho. Então, você vê que é uma indústria crescente que vai precisar de mercado para se irradiar, né? Exatamente. Acho que aqui o milho é um produto que a gente... Hoje a gente gira uma vez a safra. Legal. Em bolsa. Mas ainda é pouco, né? Quanto que girava lá em Chicago? Girava umas 3, 4 vezes, né? Mais, acho que era. Acho que era mais. Acho que era 10. 10 vezes? Eu acho que... Vamos botar uma meta aqui, pessoal. Vamos girar pelo menos 10 vezes aí. Sim, não mais, sim. Porque é muito importante isso para gerar liquidez, pra gerar operações do mercado. Eficiência do mercado. Eficiência, né? E quando você fala 10 vezes lá na CME, é a safra global, né? Imagina, exatamente. A gente girou uma vez a safra brasileira. Vamos falar 10 vezes a safra brasileira. Vamos começar com metas alcançáveis aqui, mas acho que é super interessante a gente ter isso. Uma coisa que nós fazíamos muito no passado e que eu acho que dá um crescimento a longo prazo sempre estar falando com as ligas de agronegócio das universidades em São Paulo, que esses caras são sedentos por informação. Até vou levantar aqui um ponto que era muito bem feito na B3, não era B3, era BMF no passado. O estágio com os formandos em agronomia, que vinham da Exal, que vinham das universidades de Viçosa e tal. Isso era super importante para formar novos brokers para o mercado. Isso é uma coisa que era a mão de obra formada dentro da própria bolsa para o mercado, com qualidade. Eu acho que isso é super importante, fundamental para que a gente tenha perpetuidade do negócio a longo prazo. Porque isso é falta, isso faz falta, viu? Isso é algo que a gente conversa com muitos brokers. Eu já trabalhei na B3, eu já fui estagiário lá. Você também foi? Eu não fui, mas eu contratei vários que foram. Então, acho que é fundamental para fazer com que o círculo aconteça, tenha esse crescimento e as pessoas saiam com com esse background que é super importante. Eu não fui estagiário da B3 e eu fiz a última prova de broker, que era ainda no pregão ao vivo, que era no Viva Voz. Então eu tinha que ficar fazendo a provinha lá embaixo. Atendia, acho que os últimos pregões de boi no Viva Voz ainda, na época de 2005, 2006, acho que era. Já tô cansado desse negócio. Acho que já passou, né? E acho que um desafio aqui no Brasil é o juros alto, né? Porque eu acho que começou a pegar lá os participantes do mercado que não eram do agro, começaram a entrar quando os juros lá estavam quase zero. Então eles buscavam oportunidade de volatilidade, é justamente isso, porque o agro ele tinha esse pico de volatilidade. Então você aposta e tinha uma chance de ganhar dinheiro, porque lá não tinha outra opção de ganhar. Os mercados assim, de juros eram tudo parados, né? Você me fez lembrar um negócio. Como que tá os ETFs de commodities? Hoje a gente tem 3. Tem o ouro. O do ouro é o que mais negocia, ele tá entre os top 10. Legal. Em termos de volume de negociado. É lastreado lá fora ou aqui? Lá fora. Lá fora. Isso. A gente chama de um ETF internacional, né? No índice lá de Londres. Mas a gente também tem 2 aqui do nosso mercado, que é o do boi e o do milho, né? Que eles basicamente acompanham a performance do primeiro vencimento futuro do boi e milho. Legal. Mas ainda tem bastante potencial para crescer e para se desenvolver, né? Diferente do ouro, que negocia bastante, esses ainda não negociam tanto. Mas também tem um trabalho, né? Porque muitas vezes é importante que se conheça, né? Mas o ETF é mais simples, né? Eu lembrei do ETF porque ele falou dos juros zeros lá fora.
E aí isso me remeteu à inflação. Então, assim, como que eu posso proteger a inflação? Isso tem que ser um mecanismo utilizado para falar, pô, você pode também proteger a inflação baseado no preço de commodities. Então, acho que tem alguns pontos aqui que a gente consegue vender mais fácil do que o mercado futuro. Não, sem dúvida. E não tem questão de ajuste, de margem, nada disso, que facilita bastante. Então, por exemplo, em vez de às vezes a gente ouve assim, pecuarista, meu filho nasceu, eu quero comprar boi pra ele. Não, compra o ETF de boi, né? Que é um produto bem simples, fácil de negociar, com liquidez. Então, é uma alternativa interessante. E acho que a ideia conforme outros produtos também vão crescendo, vão ganhando liquidez, também que tenham ETFs. Você que está escutando aqui, gente, fiquem ligados. ETF de boi gordo ou de milho é uma coisa legal e simples de ser operacionalizado na B3, porque é a mesma coisa que você está comprando uma ação. Eu vou deixar aqui o código depois, o de boi gordo é BBOI11 e o de milho é o CORN11. Acho que é legal vocês acompanharem para começar a entender a dinâmica de preço, de como que está acontecendo a movimentação no mercado. Só para passar para ele, porque eu acho interessante esse negócio, e foi uma coisa que eu briguei muito no passado para ser implementada, porque eu acho que é uma forma de você colocar outros fundos que não são específicos do mercado para operar esse mercado, para entender, para começar a olhar a dinâmica e até para aumentar a liquidez desse mercado. Acho que é fundamental que a gente tenha esses produtos que são muito mais simples, né, no dia a dia, né, na usabilidade, né. Tem muito ETF de commodities lá fora? Tem. Esse mercado cresceu muito, né, como facilita, né, entrada, saída, não precisa entender muito, não é complexo, então qualquer um pode operar. Então, pessoal, a gente está chegando ao final, acho que a gente já tem que deixar um recado para quem quer conhecer a B3, aonde acessar, Marielle, onde conversar com você. Eu vou marcar você no LinkedIn se tá perdida. Vamos lá. A gente vai conectar vocês aqui para vocês falarem. Quem quiser entrar no site da B3 é borainvestir.b3.com.br, é isso? Bora Investir é para quem não, é b3.com.br. Ah, tá. b3.com.br. Mas esse Bora Investir ficou bom. B3, mas o Bora Investir é para os ETFs. Quem quiser saber do beboi, legal. Do milho. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o mercado de commodities, acho que aí é só vocês olharem as corretoras que vocês têm acesso, qualquer banco e instituição financeira, que lá eles vão ter, se não tiver uma pessoa específica em commodities, a gente precisa formar mais. Mas é para ter, né? Tem que ter, né? E a gente também disponibiliza uma série de conteúdos educacionais. Legal. Então a gente tem um hub de educação, que tem tantos conteúdos próprios nossos, mas também de parceiros, videoaulas, tudo gratuito, é só entrar lá e conferir. Também a gente pode deixar o link aqui para vocês aqui. Vocês ainda têm o MBA de gestão de risco que eu fiz em 2007? Na verdade, a gente mudou um pouco, né? Porque a gente tinha o que a gente chamava lá do Instituto Educacional e a própria B3 dava curso. Hoje a gente tem uma parceria que é com a Sanpol. Então, eles que fazem... ministra e faz toda a administração. Tinha com a... Era bem famoso, né? Sim, esse MBA. Era pra nerd. Vou falar, era pra nerd. Eu lembro que 2 pessoas que fizeram você e mais uma. Não, mas eu era o único que não é engenheiro. Sabe que esse eu até cheguei a me inscrever, aí depois foi bem nesse período que precificação mudou. de opções, né? O Black Shows, tudo isso era bem pesado. Tinha MBA, e tinha uma formação de profissionais em derivativo, esse eu fiz. Esse eu fiz. Esse não é pra nerd. Esse não é Precificação, esse aí é pra matemática. Porque eu sou formado em matemática, então isso. Isso é para ir para cima. Marielle, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Talks. Agradeço aqui a sua participação, o seu trabalho, o seu empenho, porque isso é fundamental para que o mercado continue crescendo, o B3, mostrando para os produtores, para as corporações que é super importante gestão de risco. Inclusive a Rural Ventures tem uma startup que trabalha com gestão de risco. Quem quiser conhecer, chama Agroboard, www.agroboard.com.br. Ela ajuda corporações a gerirem o risco de commodities no mercado. Isso porque a gente trabalhou muito tempo com isso, então a gente gosta desse mercado. A gente vai te marcar. Obrigado por lançar aqui com a gente online o contrato do Café Conilon. Tomara que seja um sucesso para a B3, para vocês.
que todos os produtores possam utilizar. Espero que você volte mais vezes com novidades aqui pra gente. Esse contrato de leite aí, a gente tem que olhar daqui, né? Leite, tem algodão, né? Podia ser arroz. Tem cacau, vários, a gente ouve né? um pouco. Tem também. Muitos produtos, né? Acho que tem bastante oportunidade, né? Opção binária de safra. Opção binária de clima. Clima também. Tem muita coisa pra olhar. Soja em reais. Soja em reais é importante. Hein? Gente, obrigado. Gostaria de agradecer a vocês, nossos ouvintes, por acompanharem o Rural Talks. Estamos no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast. Curtam, sigam, compartilhem. E se você tiver alguma sugestão de quem você quer colocar nessa mesa aqui, mandem uma mensagem pra gente no LinkedIn, no Instagram, em qualquer das redes sociais da Rural Ventures, que nós vamos pensar com muito carinho. Obrigado, gente. Até a próxima semana.